nós temos também alguns movimentos que são importantíssimos para a gente compreender essa formação do Estado moderno, que estão ligados àquilo que a gente chama de cruzadas. Então nós podemos pensar as cruzadas, normalmente quando a gente fala de cruzada, a gente pensa logo na Palestina, né? Mas a gente pode pensar em cruzadas a partir de 3 formações. Né? Uma na Península Ibérica, tudo ali a partir do século X. Uma naquela região ali mais ou menos onde é a Polônia hoje, que era uma região fortemente marcada pelo islamismo, tá? E na Palestina. Nessa região fortemente marcada pelo islamismo, nós vamos ter a presença de elementos religiosos tentando cristianizar aquela região, chamados teutônicos, né, vindos daquilo que hoje a gente chamaria de Alemanha, que vão acabar encontrando etnias extremamente importantes ali, que vão ser controladas à força, né, por esses movimentos cruzadistas, que eram os eslavos. Então, boa parte dessas rivalidades históricas, né, que existem entre os alemães e a Polônia tem muito a ver com essa forma que as cruzadas se deram nessa parte da Europa Oriental. Então nós podemos falar dessas cruzadas ali, podemos falar das cruzadas na Península Ibérica, daquilo que a gente conhece normalmente como Guerra da Reconquista, e das cruzadas na Palestina, no Oriente Médio. Então esses 3 movimentos aí são movimentos que estão tentando levar o cristianismo a regiões que estão marcadamente controladas pelo islamismo. Península Ibérica, essa parte do leste europeu ali, próximo da atual Polônia, e a Palestina. E então nós temos um fortalecimento, um avanço do cristianismo nessas regiões. Desse avanço, nós podemos considerar algo de muito importante, o contato cultural. Principalmente quando nós pensamos na parte do Oriente Médio ali. Por quê? Os islâmicos tinham algumas práticas culturais que eram, vamos dizer assim, mais avançadas do que a Europa ocidental. Tá? Incluindo aí alimentos, uso de tecidos, a medicina. Tá? Então, esses aspectos vão ser muito importantes nesse encontro cultural aí, que vai começar a fomentar lentamente atividades não tradicionais na Europa Ocidental. E quando eu digo atividades não tradicionais, porque quando estou falando desse momento, é aquela Europa feudal, baseada na terra, na agricultura, no campesinato, onde a principal atividade econômica está ligada à terra, onde as fronteiras têm pouca importância, né, porque as relações de vassalagem entre o rei e os seus vassalos vão enfraquecer o poder desse rei. Então, é nesse contexto que está acontecendo esse encontro. E esse encontro vai trazer um certo revigorar para essa atividade econômica chamada de comércio. Então, o comércio ele tem um crescimento forte ali, marcadamente presente naquela região do norte da Europa ali, os Flandres, mas que vai acabar fomentando toda a parte da Europa, principalmente a partir do centro europeu, das cidades italianas. Então esse comércio vai começar a modificar a paisagem da própria Europa. Por quê? Porque há uma atividade crescente que vai produzir riqueza sem necessariamente a posse de terras. Isso é um processo que acontece nesse momento da modernização. A nova atividade vai gerando um novo grupo, que a gente vai chamar inicialmente de burguesia, que são esses comerciantes. Tá? Tudo isso vai transformando as relações sociais ali e vai gerando uma nova situação. Pra vocês terem uma ideia, a Inglaterra, se a gente pensar na Inglaterra nesse momento, a Inglaterra é um país sem importância nenhuma. Na verdade, eles eram vassalos da França. Né? Era uma espécie de vassalo que governava aquela região da Inglaterra dos franceses. A luta entre esses vassalos e a França que vai resultar naquilo que a gente chama de Guerra dos 100 Anos. Tá? Então, em termos de importância, a Inglaterra estava lá atrás, estava atrás de Portugal. E essa importância, como é que a gente pode perceber? Na forma de apresentação ao Papa. Havia uns cerimoniais onde os reis europeus se apresentavam ao Papa e existia uma fila por nível de importância. A Inglaterra estava lá atrás, a França estava na frente, Portugal estava na frente da Inglaterra. Vocês terem noção como que a Inglaterra tinha uma importância menor nesse momento. Ela vai começar a ganhar força a partir do final do século XV, após a Guerra dos 100 Anos, já com a chegada do Henrique VII ao poder, né, que vai inaugurar aquela dinastia dos Tudor. Então, é esse processo que está acontecendo na Europa. No século XIV, nós temos uma grande crise. Essa crise vai afetar de uma forma muito forte a Europa. Essa crise a gente pode considerar ela em 3 tipos.
uma crise que leva a grandes levantes de campesinos contra a ordem feudal. Elas eram controladas, mas geravam uma instabilidade muito grande. Uma outra questão é a fome. Como houve um processo de crescimento demográfico, e paralelo a esse processo de crescimento demográfico, houve um renascimento comercial e urbano em paralelo, a produtividade de alimentos ela aumentou por causa da tecnologia. Mas esse aumento de população acabou chegando ao momento que vai criar certas dificuldades, e aí nós teríamos uma grande fome no século XIV. Então nós temos crises de levante do campesinato, nós temos uma fome violenta acompanhada de uma epidemia, que é a chamada peste negra. Então o século XIV pode ser conhecido como o século das crises. Esse século XIV, o final desse século, tem algumas coisas interessantes que acontecem e que tem muito a ver com esse processo de modernização. Principalmente quando a gente pensa na Península Ibérica. A Península Ibérica está ainda envolvida com a presença dos mouros, dos árabes, mas aquela região mais do extremo da península, ela começa a se definir já desde o século XII, a partir da formação daquilo que vai ser chamado de Portugal mais tarde. Tá? Então, no final do século XIV, nós temos em Portugal um grande movimento. Esse movimento é aquilo que a gente vai chamar de Revolução de Avis. Essa Revolução de Avis, ela vai mudar a situação portuguesa a partir de um projeto novo. Por quê? Porque o rei que assume o trono, ele tinha poucos laços com a nobreza anterior. Ele era um filho bastardo, e para ele chegar ao poder, ele chega a partir de uma espécie de golpe mesmo contra a sua meia-irmã. E isso gera a possibilidade de chegar ao poder a partir do apoio de setores dentro da sociedade portuguesa que não tinham tradicionalmente muita voz ou muito poder, que era a própria burguesia portuguesa. Então, em 1383, 85, acontece uma grande guerra civil em Portugal, e a vitória vai ser de Dom João, que vai inaugurar a chamada Dinastia de Avis. A partir daí, nós temos em Portugal, 30 anos depois, o lançamento daquilo que a gente vai chamar de expansão marítima portuguesa, né, a partir de 1415, com a tomada de Ceuta, no norte da África. Então, a partir desse momento, Portugal está entrando na chamada expansão marítima. Então, até agora, que nós chegamos a qual conclusão? Que o elemento religioso tem um fator a ser pensado, porque naquele momento a Europa vivia fortemente marcada por essa questão religiosa. É como se fosse o mundo deles, né, e o nosso. A presença dos islâmicos crescendo, né, o Império Bizantino. No final do século XIV, nós temos o Império Bizantino sendo derrotado por um outro império islâmico, que é o Império Turco-Otomano. Né? Esse Império Bizantino, que era cristão, perde espaço para o Império Turco-Otomano, que amplia o seu controle sobre a parte mediterrânea da Europa, né? Fechando, de certa forma, um pouco das dificuldades que os hispânicos ainda tinham de expulsar os mouros dali da Península Ibérica. Fato que só vai acontecer no finalzinho do século XV, já no ano de 1492, quando as duas últimas coroas hispânicas, que eram a coroa de Aragão e a coroa de Castela, unidas por um casamento, conseguem finalmente derrotar o último reduto mouro na Península Ibérica, que era Granada. Então, essa questão religiosa é muito importante para a gente pensar esse processo, esse momento aí. Tanto que os próprios debates que se tinham sobre a teologia e a igreja começam a desenvolver, o São Tomás de Aquino, por exemplo, vai desenvolver teorias sobre a chamada, que vão dar lá na frente a ideia da guerra justa, né, tentando criar normas para o cavaleiro. O cavaleiro tem que ser nobre e justo, ele tem que tratar bem as pessoas. Agora, a guerra, em algumas situações, ela deve ser justificada. E aí se justificava normalmente essa guerra numa luta contra o infiel. O infiel para o cristão era o islâmico. Da mesma forma que no mundo islâmico, né, o cristão era o infiel e era justificável. É nesse momento que aparecem dois conceitos que mais tarde vão ser discutidos, inclusive no século XIX, no direito internacional público, né, no direito da guerra, que é os ius ad bellum e o ius in bellum, que são as regras para iniciar uma guerra e as regras como se portar dentro de uma guerra. Isso surge nesse momento aí do século XIV para o século XV, num debate filosófico de São Tomás de Aquino.
justamente tentando justificar, mas criar algumas regras limitadoras à atuação desses cavaleiros nas lutas religiosas. Ah, tá. O Império Turco-Otomano, ele vem nascendo ali desde o século, na verdade, desde o século X começa o movimento dos turcomanos, né? Tentando se ampliar e se fazer frente aos sultanatos árabes que nós tínhamos na região. Só que esses grupos começam a enfrentar um grande problema, que era o Império Mongol. Então o Império Mongol começa a tomar tudo. E aí o que vai acontecer? Esse Império Turco, ele às vezes fazia aliança com os mongóis para enfrentar os cristãos. Às vezes, durante as cruzadas, às vezes os cristãos faziam alianças também com os mongóis para enfrentar os turcos. É nesse contexto que os turcos vão ganhando espaço dentro do mundo árabe, vão ganhando espaço, ganhando espaço. O auge deles é exatamente o ano de 1453. Em 1453, eles tomam Constantinopla. Tá, então, mas eles já vinham se desenvolvendo e crescendo, era um grupo tribal que vai ganhando força, e chega em 1453, eles conseguem tomar Constantinopla. A partir daí eles vão se tornar um império importantíssimo e presente na história europeia até o século XX. Né? Vocês lembram que nós estávamos discutindo aqui o século XIX com vocês? Eu falava para vocês, olha a questão oriental, não podemos esquecer da questão oriental. Então, até o século XX, você tem o Império Turco. É claro que a partir do início do século XIX ele começa a entrar num processo de decadência, era chamado do Grande Enfermo. Mas é esse Império Turco aqui que nós estamos falando aqui, que está dominando e que vai, inclusive, entrar nas disputas de poder da Europa. Por quê? Nesse momento, está ganhando força no Sacro Império Germânico. E aí esses Habsburgos vão começar a tentar fazer alianças e chegar até a Espanha. E essa busca por chegar até a Espanha vai gerar dificuldades para quem? Para a França. A França ela tem uma situação grave que vai acompanhar a história dela todinha, até a Segunda Guerra Mundial, que é justamente essa questão até a primeira, né? Que é a questão de estar cercada entre dois países. De um lado a Espanha, a Península Ibérica, do outro, o que viria a ser no século XIX para o XX, a Alemanha. Então, essa posição de centralidade da França era um problema que fragilizava a França. Então, a França vai ter dificuldades aí. O que a França vai chegar a fazer para enfrentar os Habsburgo? Ela chega, inclusive, o rei francês, inclusive, chega a ser sequestrado. Né? E depois ele paga uma fiança e ele é liberado. Ele vai buscar aliança com os turcos. Olha que interessante. Ele vai fazer aliança com os turcos para enfrentar os Habsburgo. Nesse período, nessa entrada do século XVI. Tá? Então, a questão religiosa ela existia, ela era um elemento de separação, mas, às vezes, ela surpreendia, né? Porque você percebe que, politicamente, valia a pena você fazer essas alianças. Vocês não devem esquecer, sei que vocês não estão esquecendo, que no final do século XVI nós temos Portugal fazendo aliança com príncipes mouros. Vocês lembram disso, né? Lembram? Em que caso foi isso? Os três reis. Né, dos três reis, três imperadores. Três imperadores foram na era napoleônica. Dos três reis, exatamente, que é já o Alcácer-Quibir. Ali era um acordo feito de Dom Sebastião com um príncipe mouro. Então, essa relação não era estanque, não. Ela podia acontecer dentro da necessidade de aliança. E aí é nesse contexto que nós começamos a ter a França tentando fazer alianças, e aí nós temos ali na virada do século XV para o século XVI, o nascimento, né, de uma pessoa muito importante, um elemento muito importante dentro desse contexto dos Habsburgo, e nasceu exatamente no ano de 1500, que foi Carlos V. Carlos V seria o Carlos V do Sacro Império, da Carlos I da Espanha. Ele ocuparia os dois tronos. Olha que interessante. Aqui ele está ocupando o trono do Sacro Império, né, onde hoje seria a Alemanha, hoje ali mais ou menos, e está ocupando o trono espanhol. Como é que a França está? A França virou salsicha entre dois pães, né? Está no meio ali. Então é uma situação extremamente complicada. Nesse momento, quem vai estar governando a França no período do Carlos V é o Francisco I. Então nós vamos ter confrontos constantes ali entre o Francisco I e o Carlos V. Essa virada, desse virada aí. Ele estava nos dois? Ele é o Carlos V do Sacro Império, Carlos I na Espanha. O rei era o mesmo, tá? Ele só tinha títulos diferentes, porque o título do Sacro Império era quinto e na Espanha era o primeiro. Então, na verdade, temos Habsburgo nos dois. Tá? O Carlos V vai ser o último desse momento de opulência total dos Habsburgo. Né? Quando ele morre, ele vai dividir, né, o império dele,
E aí ele vai deixar para o filho dele a Espanha, vai deixar aquela região dos Países Baixos, né? Holanda, Países Baixos também, só que o Sacro Império vai ficar para o irmão dele. Então você vai ter uma divisão dos Habsburgos ali, né? Você vai ter duas, que a gente chama de duas casas Habsburgo na Europa. Não vai ter mais uma, a partir do filho dele. O filho do Carlos V foi o Filipe II, que vocês sabem que depois ele consegue fazer a unificação, né? A unificação da península em 1580, unindo Portugal à Espanha. É nesse período aí. Tudo isso que nós estamos falando, nós não podemos esquecer de outra questão de pano de fundo aí. Já falamos muito da questão religiosa, mas no início do século XVI, nós temos a chamada Reforma Protestante, que vai ter uma importância muito grande nesses momentos aí. Você tem uma França fortemente católica, mas que também tem uma parte da população que é protestante, que vão ser os huguenotes. A Inglaterra, ela tem o Henrique VIII assumindo o trono, governando, mas tendo problemas sérios depois com a igreja. E o problema inglês, nesse momento, ele vai acabar se somando a uma questão que é a seguinte: o Papa da época era um Borgia, e era um francês, era um espanhol. E a esposa do Henrique VIII era espanhola. Então, quando o Henrique VIII tenta se separar e pede autorização do Papa, ele não recebe. E aí, aquilo foi a gota d'água, né, para que ele rompesse com a igreja. Ele rompendo com a igreja, havia um debate chamado César do Papismo, né, que era um debate que dizia que a igreja deveria ser submissa ao Estado, enquanto a igreja defendia o oposto. Isso vinha desde o século XIV, com aquelas disputas entre a igreja e o Estado, para saber quem é que tinha o poder de investir os bispos, né? Esse debate está acontecendo, a Inglaterra está fortemente marcado por esse debate, e aí que você vai ter o rompimento, tá? O rompimento da igreja com a Inglaterra. E a Inglaterra cria a sua própria igreja, que é a igreja anglicana, que no primeiro momento vai ser muito parecida com os dogmas da igreja católica. Aos poucos que ela vai se afastando e se identificando mais com o movimento protestante. A França dividida, a Alemanha católica, um Carlos V católico, não queria abrir mão, só que dentro do Sacro Império começam a haver nobres insatisfeitos com a posição do próprio Carlos V. E esses nobres começam a simpatizar com as ideias de um monge agostiniano que vinha se criando novas teorias contrárias à igreja, que vai culminar ali em 1517 com a chamada Reforma Protestante, né, que era o monge agostiniano Martin Luther, ou mais conhecido na intimidade, né, aqui no Brasil, como Martinho Lutero, né? E aí essa nobreza vai olhar com bons olhos, boa parte da nobreza vai olhar com bons olhos para Lutero e vai abraçar as ideias de Lutero, vai proteger Lutero. Essa proteção de Lutero vai gerar um conflito, então vai ter um conflito interno entre Carlos V e esse grupo que apoia Lutero. Isso vai levar a confrontos, guerras internas pela unificação do catolicismo. Ao final do século, essas guerras se acentuando, na meados do século, né, nós temos uma paz. Tá? Essa paz vai ser uma conciliação feita no Sacro Império, chamado de Paz de Habsburgo. Tá? Essa Paz de Habsburgo dá o direito aos príncipes, né, porque a gente fala de Alemanha nesse momento, de Sacro Império, a gente imagina um país, né? Mas não, são principados, tá, submissos ao rei. Então, cada principado tem o seu príncipe que governa ali. Então, se o príncipe é católico, o povo que vive nesse principado deve ser católico. Se o príncipe é protestante, o povo que vive nesse principado deve ser protestante. Então, o que está se discutindo na Paz de Habsburgo é uma mudança, né? Ou seja, você cria elementos religiosos, só que está preso não ao que a população quer. A opção da população é qual? Se ela imagine que o seu príncipe é católico e ela é protestante, ela tem opção? Tem. Migrar. E isso é muito interessante, porque isso vai acabar criando um movimento migratório muito importante na região do Sacro Império, que vai definir até hoje essa configuração religiosa na Alemanha. Né? Onde você tem, ao norte, a presença forte dos católicos, enquanto ao sul, os protestantes. Isso é interessante, porque essa migração vai começar a acontecer buscando, quem era católico, buscar principados que eram católicos e assim por diante. Né? Então ali se resolveu mais ou menos ali na Alemanha a questão com a Paz de Habsburgo. Na França, enquanto isso na França, a situação estava muito grave. E é interessante porque os católicos franceses vão começar a receber apoio dos espanhóis.
né? E enquanto os protestantes estão recebendo o apoio da Inglaterra. É muito interessante isso, né? E aí vai haver conflitos e mais conflitos. Desses conflitos, um dos mais conhecidos massacres, chamado a Noite de São Bartolomeu, né? Onde quase uma cidade inteira, de uma festa de casamento de uma princesa, né? Vários protestantes vão para lá e eles são mortos. Tá? Uma matança muito grande. Isso vai acirrar mais os ânimos, essa briga toda. Nós temos, ao final do século XVI, também uma tentativa de conciliação. Da mesma forma que tivemos uma conciliação no Império Sacro, ali acho que é 1555, a parte de Habsburgo, nós vamos ter no finalzinho do século XVI uma conciliação, né, na França. Tá? Essa conciliação não vai ser duradoura, né, porque depois o Luís XIV, quando assume o trono, ele vai acabar com isso, vai começar a perseguição novamente, tá? Mas é uma tentativa. Na virada de 16 para 17, essa guerra que a gente falou internamente, ela ultrapassa as fronteiras. E aí você vai começar a ter guerras entre estados que tendo como pano de fundo esses elementos religiosos. Então nós teremos uma guerra extremamente grave entre 1618 e 1648, que está nessa linha, né, das guerras religiosas. Vocês viram que eu coloquei mais ou menos 3 ondas para vocês, né? Uma na primeira metade do século XVI, que acontece mais ali no Sacro Império, uma ali na França, na segunda metade do século XVI, né? E quando chega no século XVII, é uma mais generalizada, que é a chamada Guerra dos 30 Anos. Tá? Ao final da Guerra dos 30 Anos, nós temos um momento muito importante que vai marcar, né? Que vai marcar uma espécie de tolerância e uma espécie de acerto anti-hegemônico. Uma busca por um acerto, um concerto anti-hegemônico na Europa.